Fala galera, sou Carlos Barreira na área, beleza? Pessoal, questãozinha interessante de geometria plana, onde ele fala para mim o seguinte aqui. Ele me diz que é uma figura, um retângulo ABCD, tá? E o ponto P pertence à diagonal, uma diagonal AC. Ele diz que BC vale 10 e PC vale 6. Ele está me dizendo o seguinte aqui, ó, a medida em centímetros do raio da circunferência, de modo que tem a mesma área do triângulo APB, ou seja, a circunferência que ele botou ali do lado tem que ter a mesma área do triângulo APB, que é essa regiãozinha aqui de dentro, né? Que tá já achurada. Beleza, a gente precisa calcular isso. Bom, antes de fazer isso, eu pedi para deixar um like, se inscrever no canal. Muitos dos que assistem aqui meus vídeos não são inscritos no canal, então dá essa força pro meu trabalho aí. Vamos para a questão, galera? Vamos lá. Botando as informações que a própria questão me deu. E aí eu não vou inventar. Eu vou ler o enunciado e vou escrever ali. Fechado? Ele diz que BC vale 10 centímetros. Então tá aqui, ó. BC é esse pedacinho aqui, ó. Aqui vale 10. Ele vai falar para mim que PC vale 6 centímetros. Então, o que é o PC? Esse aqui, ó. PC vai valer 6, tá aí. Beleza. Eu quero calcular aquele triângulo ali. Bom, o lado aquele é um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus. Vocês sabem que numa reta, os ângulos ali, a soma dos ângulos estão numa reta é 180, ou seja, então para cá, ó, também tem que dar 90 graus, porque isso aqui é uma reta, isso aqui é uma diagonal. Então 10, na verdade, é a hipotenusa desse triângulozinho aí, ó, que eu botei já o 10 e o 6, falta o outro cateto. Isso aqui é o triângulo 3, 4 e 5, só que duplicado, né? 5 vezes 2 é 10, 3 vezes 2 é 6, agora o que está faltando aqui é o 4 vezes 2, que é 8, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, vai valer 8, que é o BP. Beleza, e para que eu achei ele? Porque ele é cateto desse triângulo em que eu quero calcular a área, porque a área de vermelho que eu pintei vai ser igual à área da circunferência segundo a nossa própria questão. Fechado? Bom, vamos apagar aí para não ficar muito povoado. O que está faltando para eu calcular a área daquele triângulozinho ali? Falta esse cara aqui que eu vou chamar de X. Por que isso? Porque a área do triângulo vai ser cateto vezes cateto sobre 2. Isso é para o triângulo retângulo, fechado? Eu preciso daquele cateto ali. Bom, para calcular a área daquele cateto, eu vou usar a semelhança de triângulos. Por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, porque essa figura aqui é um retângulo, a própria questão já me deu. E eu vou pintar ângulos aqui com cores diferentes, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser o ângulo preto. E aí, além do preto, eu vou ter o lá de baixo, que eu vou falar que é o azul. Beleza. O que eu quero que você veja aqui? Que o ângulo preto mais o ângulo azul dá 90 graus, porque 90 mais 90, já tem um ângulo de 90 aqui, ó, vai dar 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Num triângulo retângulo, os ângulos que não são de 90 graus, eles são complementares, que no caso seria o preto e o azul, não sei quanto vale, chamei um de preto e um de azul, porque eu sei que eles são complementares, é o que eu quero estudar aí. Bom, mas como essa figura aqui é um retângulo, se você olhar para esse vértice C aqui que eu acabei de marcar, um lado está pintado de azul. Esse ângulo é de 90 graus. Isso significa que esse ângulozinho aqui, então, ó, obrigatoriamente é o preto. Por quê? Porque tem que dar 90, eles são complementares. É o ângulo, né, do próprio retângulo, fechado? Também vai acontecer lá no A, ó, nesse aqui que eu vou marcar agora, ó. Nesse vértice que eu acabei de marcar ali em cima, no vértice A, né? Deixa eu marcar melhor aqui, que ficou estranho. Então, ó, eu já pintei um ângulo ali de preto, ó. O ângulo está pintadinho de preto, fechou. Se um ângulo é preto, aqui, obrigatoriamente, esse ângulo é de 90 graus, porque é um retângulo, tá faltando o ângulo azul aqui, né? Então, esse ângulo aqui, ó, ele é obrigatoriamente azul. Fechou. Bom, e aí a gente consegue estudar isso aqui também, ó. Esse cara aqui agora, ó, que eu já tenho um ângulo de 90 graus, já tem um ângulo azul, só faltou o ângulo preto nesse triângulo retângulo. Porque a gente está estudando o seguinte, num triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo azul e o último ângulo é preto, tem que ter obrigatoriamente. Como esse triângulozinho aí que eu quero calcular a área, ele é um triângulo retângulo, ó, ângulo de 90 graus ali. Então ele tem que ter um ângulo de 90, um ângulo azul e um ângulo preto. Fechado, galera? Para que eu fiz isso? Para poder agora saber quem são os lados homólogos, né? Quem é que eu vou comparar? Eu vou comparar esse triângulozinho aqui de baixo, que eu pintei de preto, com esse triângulo grandão em que eu botei os dois de preto agora. Vou comparar os dois, fechado? E a gente vai fazer aqui, para isso, eu vou usar semelhança de triângulos. E eu precisava saber quem são os lados homólogos. Lados homólogos são opostos a ângulos congruentes, iguais, fechado? Bom, eu vou apagar o preto aí, só fiz para vocês entenderem, porque agora eu vou botar seta.
para saber quais são os lados homólogos. Primeira coisa que eu vou querer que você olhe é o seguinte. Esse ângulozinho aqui, ó, preto, ele está oposto nesse triângulo menor ao lado que vale 8. Então, ó, o 8 no triângulo menor, vou botar aqui para o lado, ó, o 8 vai estar para quem? Vamos ver agora no outro triângulo. Quem é o preto? O preto está aqui, ó, no grandão. Ele está oposto a quem? Ó, o ângulo preto está oposto ao x. Então, o 8 vai estar para x, está aqui. Beleza. Opa, botei 8, né? É 8 está para x. Agora eu vou para o triângulozinho menor. Faltou desenhar esse ângulozinho azul aqui, ó. Se o de cima é preto, o de baixo obrigatoriamente é azul. Fechado? Porque eu vou pegar ele mesmo. Vou pegar agora o ângulo azul. O ângulo azul aí, ó, ele está oposto a quem? Ao 6, né? Então, isso vai ser igual, é proporcional, né? Diretamente proporcional ao 6 que está para quem? Vou melhorar só o 6 aqui. Foi. O 6, lá no triângulo maior, quem é oposto ao ângulo azul? Se você vir para cá, eu vou fazer agora uma seta de novo, ó. Ele está oposto a 8. Fechado? Então, aqui também vai estar o 8 aqui embaixo. E agora basta multiplicar cruzado, na regra de 3 que eu fiz. Fiz questão de ir bem devagarzinho para não enrolar vocês exatamente na multiplicação cruzada aí. Então, eu vou falar o seguinte, galera. X vezes 6, eu vou falar que isso aqui é x, que é igual a 8 vezes 8 é 64. E o 6, que é ali no x, eu vou mandar para baixo. Então, isso aqui, na verdade, é 64 sobre 6. Só mandei o 8 para o outro lado multiplicando, tá? E joguei o x para cima. Então, ficou x é igual a 64 sobre 6. Fechou meu pagode aí. Já sei o valor de x. Posso simplificar? Até posso. Mas eu vou deixar para depois que eu vou querer calcular a área, eu simplifico mais tarde. Então, achei o valor desse cara aqui, ó. 64 sobre 6. Ora, se a questão disse para mim que esse triângulo aqui tem que ser igual à área da circunferência, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente calcular a área dele, que é cateto vezes cateto. Um cateto vale 8, o outro cateto vai valer 64 sobre 6. E vou igualar a área da minha circunferência. Então, vou jogar aqui para o lado, ó. Vou falar, então, que a área do triângulo vai ser 64 sobre 6 vezes 8, tudo isso divididos por 2. Deixa eu melhorar só meu traço aqui, ó. Tudo isso divididos por 2. Essa é a área do triângulo, que tem que ser igual à área da circunferência. A área da circunferência é π vezes o r elevado ao quadrado. Acabou meu problema. Bom, posso simplificar agora. Não simplifiquei antes para saber o que ia dar, né, para poder fazer aí. Bom, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho 64 simplificado com o 6. Aqui eu vou ter 30... Vou simplificar por 2, né? Aqui eu vou ter 32 e aqui eu vou ter 3. Fechou. Já cortei na metade. E agora eu vou fazer 3 vezes 2, que eu vou multiplicar pelo inverso, né? Ou eu simplifico, é mais fácil ainda, eu simplifico o 8 com o 2. Ó, o 8 também dá para simplificar. Está na parte de cima, 8 com 2. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 1. Fechou. Quem é que vai sobrar aí, então? Vai fazer 32 vezes 4 sobre o 1. Né, que ele sobre 3, que o 3 está ali em cima, sobre 1, porque a fração grandona morreu, só ficou na parte de cima que é o 3. Então, 32 vezes 4, ali vai dar 8, vai dar 128. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, 128 sobre 3 tem que ser igual a π vezes r ao quadrado. Mando o r para baixo e o quadrado vai virar raiz, né? O 2 de cima lá. Então, eu vou ter que r vai ser igual a 128 sobre 3π, o π vai dividindo, tudo isso dentro de uma raiz quadrada, porque o raio estava elevado ao quadrado. Então, é raiz quadrada de 128 sobre 3π. Esse é o valor do raio. O gabarito seria letra A. Tá aí, galera, questão feita, tá? Primeiro eu calculei usando semelhanças de triângulos, o lado ali, né, o cateto do triângulo retângulo. Depois eu calculei a área dele e igualei a área da circunferência, que ele diz que uma área é igual a outra. E aí saiu o raio 128 sobre 3π. Galera, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.